Boa noite, pessoal. Hoje a nossa live será sobre danças circulares. A nossa querida Cris. Ó, já no clima. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, e tu? Tudo certo. Então, abaixando aqui o nosso sonzinho. Que feliz de te ter aqui, guria. Eu que estou muito feliz com essa oportunidade, Karina. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Karina Oleksiuk, terapeuta transpessoal, facilitadora da jornada do Alto Amor, e tive a honra de ter a Cris comigo na primeira jornada em 2018. Dançamos muito, né, Cris? Choramos muito, mas dançamos muito também, né? Com certeza. Então, a dança circular é uma ferramenta que nós usamos no nosso trabalho. Eu conheci na psicologia transpessoal com a Ellen Brack, me apaixonei, depois fiz formação em 2017. Mas a Cris é muito mais antiga do que eu nessa arte, né, Cris? Então hoje a gente quer saber por que dançar. Então, Karina, faz 10 anos já nessa estrada, né? E claro, tem gente que já está muito mais tempo que nós duas juntas, né? Sim. Por que dançar? Porque dançar é simplesmente maravilhoso. Porque dançar é libertador. Porque dançar nos torna mais leves, mais bonitos e bonitas, mais amorosos, né? Porque dançar amplia muitas possibilidades de a gente vivenciar afetos, estabelecer vínculos, se perceber mais, né? E por aí vai. Sim. Então eu queria que tu contasse, Cris, pra gente, já que tu tem esses 10 anos aí de estrada dançando, alguns casos que te ocorrem, assim, de pessoas que passaram pela tua roda de dança e tiveram benefícios e te falaram a respeito disso, te trouxeram esse retorno depois. Então, a dança circular, ela tem muito essa questão do grupo, né? A gente dança em roda, dança em grupo, e a gente vai vivendo ao mesmo tempo os nossos processos pessoais e tudo aquilo que a roda também traz, né? E nesse período foram coisas muito emocionantes que aconteceram com os dançantes, né? Nós tivemos casos de pessoas que estavam em tratamento de saúde, como depressão, por exemplo, né? Ou se recuperando de algum trauma, de alguma doença grave, saindo desses processos, né? E claro, sempre aliado aos tratamentos que a pessoa já estava fazendo, mas o relato era que existia às vezes uma tristeza, um vazio, e automaticamente, mesmo sem achar que não sabia dançar, né? Começou a sentir essa questão do pertencimento ao grupo, o acolhimento, porque na dança circular a gente tem muito essa cumplicidade do olhar, o calor das mãos, né? Essa troca de energia, essa troca de amorosidade, né? Então, depressão foi uma das questões, outras pessoas que também relatavam que aliviava a fibromialgia, né? Porque as danças circulares, elas mexem com todo o corpo de uma forma muito suave. A gente mexe as articulações, tornozelo, joelho, né? A base da coluna, o punho, mas tudo de uma forma suave. Aliado à respiração consciente, né? Que também já faz com que a gente se perceba um pouquinho melhor. Então, quem está com alguma dificuldade, seja emocional ou física, né? Isso também vai trazendo uma atenção, né? E casos assim lindos, de histórias lindas de pessoas se emocionarem e dizerem assim: puxa vida, eu nunca tinha parado para perceber o meu ritmo interno. E aí eu entendo aqui agora a relação com a minha filha, por exemplo, como eu tive um dançante na roda, né, um homem, que chorava muito porque ele dizia assim: agora eu entendi qual é o conflito que eu tenho com a minha filha. Né? Eu sou muito mais rápido, muito mais ágil, e ela tem um movimento interno mais devagar, mais não é mais nem mais lento, nem mais certo, nem errado, né? Mas assim, um tinha um ritmo diferente do outro. Então, as exigências que ele fazia para essa filha adolescente eram muito pesadas, né?
Então, assim, momentos lindíssimos na roda, como essa partilha, que a gente vê, assim, nesses casos, como a dança, todos os tipos de danças, né, são importantes, mas na nossa, no caso, a minha praia, que é a dança circular, né, como isso, assim, importa, como isso contribui, né? E conta pra gente, Cris, eu achei muito bonito quando tu falaste a primeira vez do teu desejo por dançar e que tu não te sentias dentro de um padrão de dançarina, digamos assim. Então, como que a dança entrou na tua vida? Então, o meu sonho era ser bailarina, mas eu sempre fui grandona, estabanada. Então, assim, aquele padrão, aquela imagem que a gente tinha, né? De ser magrinha, de ser levinha. Então, não era o meu caso. E tinha uma outra coisa também, que eu era muito descoordenada. Então, dizia esquerda, eu ia para direita e vice-versa, né? Tinha essa dificuldade, assim. E esse era um sonho, sempre gostei de dançar, mas nunca tinha dançado. Então tinha um corpo bastante enrijecido, uma timidez muito grande, porque daí assim, como que alguém grandão, estabanado, né, vai dançar, enfim. E aí em 2008 para 2009, por acaso eu fui numa roda de danças circulares a primeira vez. Quando todo mundo ia para a direita, eu ia para a esquerda. Quando todo mundo ia para o centro, eu ia para trás, né? Só que aquilo me tocou. Eu lembro que a dança era a dança do fogo, uma dança de cura, né? Ah, Muito linda. forte. Exato. E aí, assim, mesmo eu não acertando os passos, que naquela época eu ainda tinha essa concepção, né? Num primeiro contato, que tinha certo e errado, e a gente não trabalha com esse conceito nas danças, né? Nas danças circulares. E aí eu simplesmente senti, é isso que eu quero para minha vida. Porque eu senti ali que tinha uma outra coisa muito mais forte, que tinha uma coisa muito mais importante, que era uma coisa que vinha de dentro, que era a minha alma querendo se expressar, né? E dali, já um mês depois, eu queria dançar, mas aqui em Criciúma não tínhamos grupos, nós tínhamos já algumas focalizadoras, né, formadas, mas elas só usavam essa ferramenta nos trabalhos que elas já exerciam nas instituições, né? Então não tinha uma roda. E aí, então, foi assim que eu me tornei focalizadora. Não tinha intenção. Tu sabe disso quando eu vou na tua roda, né? Eu adoro quando tem alguém conduzindo, que daí eu me lanço, me solto, mas eu acabei me tornando focalizadora para poder trazer para a região, para Criciúma e toda a região, trabalhei muito na região, por conta disso. Era interesse pessoal para poder dançar, né? Claro. E aí hoje eu vejo esse sonho realizado, né? Assim, sim, eu me tornei uma dançarina, né? Porque a gente vai se expressando e vai trazendo isso muito de dentro, né? E aí a gente se sente a mais linda bailarina, assim, né? Quando a gente tá dançando, a gente... Tá dizendo aqui, ó, acho lindo quem sabe dançar. Na verdade, né, Cris? A gente sabe que o objetivo das danças circulares é levar essa alegria para as pessoas, né? Levar a dança como uma ferramenta de cura, mas ela não tem pré-requisitos, né, Cris? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Sim, eu sempre digo isso, que todo mundo sabe dançar, na verdade, né? E eu sempre falo que o corpo ele tem uma memória musical e uma memória dançante. Quando uma pessoa diz isso, eu sempre falo assim, quando tu pega um bebê no colo, qual é o primeiro movimento que tu faz? Mesmo que tu não cante, tu vai te balançar, né? Então, assim, aí já começa. Tu tá dirigindo e de repente tu tá com os teus dedinhos batendo no ritmo da música que tá tocando no rádio. Tá passando, sei lá, uma propaganda na TV, tem uma música, quando tu vê, tu tá com o teu pé batendo, né? Essa é a maior prova de que todo corpo sabe dançar, sabe se movimentar, né? Então não tem mesmo um pré-requisito. E a gente sempre fala assim que é uma expressão muito pessoal, né? Na dança circular a gente reproduz a dança da vida que a gente fala. Então a gente dança juntos, em roda, mas às vezes até a gente que é focalizador, né, Karina? Tem dias que a gente perde o passo, digamos assim, né?
E tá tudo certo. Então, assim, não tem isso de não saber dançar. Todos sabemos dançar porque é uma expressão da alma. É uma expressão de como está a tua emoção naquele dia, naquele momento, a tua presença contigo mesmo, a tua percepção. E uma outra coisa importante é que quanto mais a gente dança, mais a gente tem certeza de que sabe dançar e que sempre soube dançar. Porque a gente está muito ligado a padrões estéticos. E a dança circular sagrada, ela vem nos dizer totalmente ao contrário, né? Então a gente fica preocupado em errar, fica preocupado que o nosso movimento não é bonito, né? Sim. Que o fulano dança muito bem e que eu não sei dançar, ou que eu estou atrapalhando a roda, né? E isso não é verdade. Porque cada um de nós é único, então assim, o movimento que expressa é um movimento sagrado, é um movimento belíssimo, porque é como a pessoa está naquele momento, né? Eu não tenho pré-requisito. Como é uma roda, naturalmente as pessoas vão entrando em harmonia e aquele que vai mais depressa vai se ajustando e tornando o seu movimento mais lento e vice-versa. Então a gente vê numa roda quando tem idades bem diferentes. Né? Aqui em Imbituba a gente tem a Tereza, que é uma paixão, ela tem 72 anos e ela dança junto com a gente, é um cuidado e todo mundo tentando se ajustar para ela se sentir pertencente àquela roda. Então isso nas danças circulares é muito bonito, né? Sim, eu digo sempre para os dançantes das minhas rodas que se a gente conseguir compartilhar na roda da vida o que a gente vivencia nessa questão de ajustes de ritmo, nós não teríamos conflitos. Porque quando acontece isso que tu fala, Karina, que a gente vê que de repente tem uma pessoa ou que tem alguma limitação, ou que ainda não conseguiu aprender aquela coreografia, e a gente vai sustentando com a nossa energia, com as mãos, a gente vai fazendo exatamente isso que eu falei ainda há pouco, com o exemplo daquele homem que percebeu o ritmo da filha, né? A gente vai percebendo o nosso ritmo interno, o nosso ritmo pessoal e o ritmo do outro. E aí a gente vai harmonizando isso. Então, se a gente pudesse reproduzir isso mais, né, na roda da vida, não existiriam conflitos, né? Todos dançaríamos, né? Juntos. Sim. A Cássia está aqui dizendo, saudades das danças. Acho que tu lembra dela, né, Cris? A Cássia que dança com a gente aqui é um exemplo assim lindo de uma pessoa que começou a dançar porque ela necessitava de contato, né, com outras pessoas. Ela é uma pessoa mais fechada, mais tímida, e nas danças ela conseguiu se soltar, ela conseguia receber o carinho, por ser uma pessoa sozinha, que mora, não tem família aqui em Imbituba, receber esse amparo, esse amor que a gente compartilha também quando está dançando, né? Sim, a roda é isso, ela traz muito um sentimento de pertencimento, de inclusão, né? De corpo único, de sustentação, de apoio, porque assim, a gente dança junto. A gente compartilha várias emoções, né? Então, dependendo da música, do estilo, do que a gente está dançando, tem um momento que é de mais introspecção, tem um momento que é de muita gargalhada, né? Tem um momento que é mais rápido, um momento que é mais suave, mas é isso e mais um pouco. A gente tem espaço para partilha, né? Então, assim, a gente também pode expressar algum momento difícil que está passando e as pessoas usam esses espaços que a gente abre para o compartilhar, né? A gente compartilha muita alegria, muita conquista, as pessoas vêm, né, no dia da dança, a gente dança e às vezes até celebra isso com a própria dança, né? Alguém que conseguiu realizar um sonho, um neto que nasce, um filho que nasce, enfim, várias coisas. Então, por isso que é um espaço de muito afeto, de muito amor, de muito respeito, né? E a gente tenta conviver também de uma forma bastante harmoniosa e de tentar se perceber, né? Então, todos nós temos esse sentimento de acolhimento, de pertencimento, né? Por conta dessas coisas do que a roda proporciona.
Outra coisa interessante, acho, da gente falar, Cris, é sobre a diversidade das danças, porque são danças que percorrem o mundo todo, né, de culturas muito diferentes, e também as danças meditativas, né, que entram num trabalho especial, digamos assim, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Sim, nas danças circulares a gente tem, assim, tu pode dançar uma dança grega, uma dança africana, uma dança indígena, né? Um samba, por exemplo, uma dança meditativa, um mantra, uma Ave Maria, né? Então, assim, porque não tem a ver com religião, né? Acaba fortalecendo a espiritualidade conforme a pessoa se conecta. Porque tem pessoas que vão para a dança e não fazem nenhuma conexão espiritual, nem religiosa, nem nada. É a dança pelo movimento, pela arte, né? Mas também propicia isso, os diversos tipos de dança. Então tem gente que às vezes diz assim, eu acho lindo, mas eu não consigo dançar. Depende, porque às vezes o seu estilo é um estilo mais meditativo, de músicas mais calmas, de passos mais lentos, de passos mais marcadinhos, mais pequenininhos, né? Diferente de alguém que gosta, por exemplo, de uma dança africana, de uma dança, enfim, com mais ritmo, né? Como é o meu caso, que gosto de uma dança africana, de uma dança indígena, com bastante marcação, com bastante batida, né? E aí, uma das coisas que aconteceu comigo nesses vários estilos era isso. No começo, como eu era muito ativa, as danças meditativas eu achava assim, eu acho que eu não curto essas danças mais paradinhas, mais introspectivas, mais, né, assim, lentinhas e tudo mais. E aí a gente vai se experimentando em vários lugares, né? Então hoje eu me sinto super confortável e me preenche quando eu faço uma dança suave, meditativa, quando eu danço uma dança muito mais forte, assim como eu danço uma dança de cura ou uma dança de colheita de uma outra tradição. Porque inclusive nessa diferenciação, o círculo também é ampliação de conhecimento e de cultura. Porque a gente viaja o mundo inteiro, né? Mesmo que não seja uma dança simbólica, ou que não seja uma dança de cura, ou uma dança que seja uma dança tradicional daquele povo. Essa dança já vem com muita informação da cultura daquele povo, né? Como que aquela dança foi construída? Por que eles dançam? Em que lugares que eles dançam, né? Então, além de tudo já que agrega roda, esses diferentes tipos e danças dos mais variados países trazem muito essa contribuição também, né, cultural. A gente viaja o mundo. Sim, e muitas trazem histórias, né, Cris? Tem danças que têm uma história. Então, quando a gente conta a história, aquilo ali também cria uma certa curiosidade nas pessoas, né? Aquela que é uma dança de casamento, agora eu não lembro o nome, que a gente vai para o centro e levanta as mãos e depois derrama as bênçãos, que eles dançam no casamento judeu, que é uma bem alegre. Agora não vem o nome, mas assim, quando eu conto a história, o pessoal fica, que legal, eles se imaginam que eles estão no casamento. Né? Então, isso tudo vai criando também uma curiosidade na gente, né, sobre essas culturas. Sim, danças de bênçãos, danças dos anjos, né? As danças de pares também, e que tem uma simbologia, tem uns mantras lindos, né? Que um abençoa o outro e que se conecta, né? No olhar e banha todo o corpo do outro, assim. Então, eu particularmente gosto muito dessa questão da simbologia, né? De saber o significado. Como que foi feita a dança, cada movimento simboliza o quê, as mãos para a terra, conexão, as mãos para o céu, enfim, tem assim uma amplitude nesse sentido das simbologias, né? E é fantástico, isso vai ajudando a gente a celebrar mais também, com mais consciência. E essa própria questão das danças de par, elas trabalham essas pessoas que são mais tímidas, que têm a vergonha, né, de olhar olho no olho, de tocar. Então a gente vê, né, Cris, a gente que vem trabalhando há um certo tempo com as mesmas pessoas, como as pessoas vão se abrindo ao longo do tempo a partir também dessa obrigatoriedade de estar com o outro. Né? Ainda mais eu acho que quando é uma roda pequena, com pessoas que se encontram com frequência, a gente vai percebendo essa evolução nas pessoas, né?
Sim, e nisso também a gente tem muito relatos de alunos, né? Porque a gente também tem uns passos básicos, umas danças que a gente sempre inicia os encontros, que vai formando uma espiral. E necessariamente todos passam uns pelos outros, né? E algumas pessoas que relatam assim que, nossa, quando eu comecei a dançar na espiral, ou eu olhava para o chão, ou eu olhava para as costas, mas eu não conseguia sustentar o olhar e achava aquilo muito desconfortável, né? E hoje, assim, se alguém faz isso quando passa na roda, eu fico pensando, puxa, que oportunidade que eu tô perdendo de olhar nos olhos dessa pessoa e essa pessoa olhar para mim, né? E aí depois que a gente vai experimentando vários casos assim de pessoas que se emocionam, inclusive, de dizerem assim que nunca tiveram o hábito de olhar nos olhos de alguém, né? Quando falam, por exemplo, seja familiar, colegas de trabalho, amigos, né? A gente tem receio mesmo, às vezes, de olhar para o outro, porque no outro a gente se enxerga também, né? Profundamente, né? Sim. E homens também dançando, né, Cris? Como é bonito, como é honrado para a gente ter homem nas nossas rodas, porque é raro, né? Sim, sim. Eu falei isso porque Então, entrou um rapaz aqui, Fabrício, eu não conheço, talvez ele seja conhecido teu. Mas a gente adora quando os homens vêm dançar, porque a gente nota também a diferença neles, né? A alegria neles, a criança vindo para fora, né? sim. Então, quando a gente tem na roda os homens, né, que trazem essa presença do masculino, que tem uma energia diferenciada e às vezes também tem um equívoco de achar que a dança circular é para mulheres, né, ou que dança é mais para mulheres, né, sem ser dança de salão. E é muito lindo, porque é uma outra energia que nos sustenta também, que nos ensina. E essa questão de, por exemplo, rigidez corporal, todos nós temos de alguma forma, né? Mas os homens, eles apresentam mais quando eles começam a dançar, né? Essa coisa, assim, do que foi ensinado também. A homem não pode rebolar, não pode soltar o quadril, não pode, né? E às vezes a gente olha alguns alunos, alguns dançantes, que eles passam a caminhar diferente depois que começam a dançar, né? Eles ficam ainda mais lindos, essa que é a verdade, né? Porque o Verdade. homem fica mais solto, mais fluido, né? Mais acolhedor também. Nessa questão que tu falou, Karina, é muito importante porque muitos homens relatam que quando começam a dançar, diminui muito o estresse e aumenta muito a concentração, porque normalmente assim, né, estão preocupados com trabalho, família, enfim, né, muita coisa para dar conta. E como a dança circular trabalha a concentração, essa questão que eu falei da lateralidade, né, esquerda, direita, para frente, essa noção espacial, né, vai trabalhando os dois hemisférios do cérebro, é uma meditação em movimento, né? É uma meditação ativa. Então, eles relatam muito isso também, que o foco mudou depois que eles começaram. Aliás, não é que o foco mudou, eles adquiriram mais a capacidade de ter foco, de não serem dispersos, porque a dança circular ela exige presença e interesse. A gente sempre diz, né, que quando a gente pensa em algo que está fora, o carro que eu vou pegar depois, o meu filho que vai ligar, a gente perde o passo, né? E é bem isso. E aí por isso que trabalha essa concentração e aí diminui o estresse, né? Essa ajuda nessa capacidade de estar presente. Então agora eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. Agora eu estou na dança, eu estou na dança, né? Então é isso, é uma lindeza só ter os homens também nas Outra rodas. coisa legal que acontece, na nossa roda a gente tem um casal. E muitas vezes eles chegam tensos, às vezes até meio bicudo um com o outro, e de repente eles começam a dançar e eles viram criança. E tudo aquilo se dissolve. Então, eu acho importante a gente falar também sobre a questão de ser uma dança inclusiva, né, Cris? Não tem idade, não tem sexo, né? Essa coisa que tu falaste, os homens acham que não podem. Podem, qualquer idade, adolescente, homem, mulher, pessoa de mais idade, basta querer dançar, né? Basta querer estar em roda. Sim.
é se permitir, né? Não se ligar nesse padrão estético. Tinha uma coisa que acontecia antes, assim, que eu comecei nos primeiros anos, eu filmava, não para divulgar nas redes nem nada, mas eu filmava as rodas do próprio grupo semanal dançando para eu ter um material da coreografia. Primeiro começou assim, né? Para registrar. E aí eu fui percebendo como é que cada um chegava na roda, e aí eu segui filmando, e chegava lá para o final do ano, a gente sentava para ver como que a gente começou em março e como que a gente estava terminando lá em dezembro, né? Então todo mundo mudou, a gente às vezes as mesmas danças a gente dançava antes de um jeito e agora mais solto, né? E essa questão também que tu falou, de às vezes o casal chegar bicudo na roda e aquilo se dissolver, eu sempre falo que como o círculo sagrado é uma expressão da dança da vida, não significa que o tempo inteiro a gente tem acolhimento, o tempo inteiro a gente... Às vezes é isso, assim, eu tenho uma diferença com alguém, né? Ou eu tô chateada, cheguei hoje, tu me recebeu de uma forma indelicada, vamos supor, né? Esse é o grande aprendizado. A gente está na roda para olhar nos olhos, para olhar o movimento do outro, para se espelhar através disso, né? E acontece coisas muito engraçadas, porque às vezes as pessoas entram bicudas, como tu fala, isso pode ser casal, pai e filhos, né? Que tem muito, assim, amigos, amigas, né? E depois isso acaba de uma certa forma se dissipando, porque a gente começa a olhar para o outro. Cada passo que a gente dá, a gente também desenvolve a capacidade de se colocar no caminho do outro, na dança do outro, no passo do outro, né? E normalmente quando tem algum atrito, é justamente quem perde o passo, né? Porque o sentimento ele tá incomodado, ele não tá suave, né? E aí, como eu te falo também, no final, as minhas rodas é no final, a gente abre um espaço para partilha. E aí, como a emoção já foi acendida, como a pessoa também está mais conectada com o coração e com ela mesma, normalmente as falas vêm, e isso é lindo, né? A pessoa diz, bah, eu cheguei aqui chateada com a Karina, Karina, eu quero te dizer que eu tô chateada por isso, por isso, por isso, mas naquela dança que a gente fez, que era uma dança de cura, ou às vezes uma dança de perdão, aquilo me tocou profundamente e eu quero te dizer que eu também, isso e aquilo, né? Então isso é muito lindo, é muito rico de a gente poder estar inteiro se experimentando, ou algumas pessoas também que chegam na roda dizendo assim, eu não cheguei bem, e assim, eu tô saindo um pouco melhor, mas eu ainda não estou bem. Mas pelo menos teve esse espaço, né, para compartilhar, para expressar também que não tá bem, né? Sim. Outra coisa interessante da gente falar, que eu acho que mostra o quanto a dança circular é especial e curativa, é o fato dela estar num curso de psicologia transpessoal, né, Cris? Então, a Cris começa a facilitar seminários de dança circular pela Universidade Espírita André Luiz, e esse pós-graduação validado pela EPAU, né, Cris? Então, Isso. Fala um pouquinho sobre isso também. Vamos dar importância para essa nossa arte aí, Cris. Então, o curso de pós-graduação da psicologia transpessoal, né, traz um universo riquíssimo, assim, né, de várias terapias, de várias tradições, de várias possibilidades de cura. E a dança circular sagrada é uma das cadeiras, um dos módulos, né, que traz essa questão justamente por conta da importância que a gente tem de ser algo que nos conecta, que nos traz inteireza, que nos traz percepção de si, percepção do outro e percepção de mundo. A gente às vezes acha que, como assim? Uma simples roda, como se fosse uma brincadeira de roda? Sim, mas ela é tão ampla, ela trabalha tanta coisa, porque ela integra, né, o emocional, o físico, o psíquico, e a gente diz que, consequentemente, o espiritual.
porque não é condicionado, eu volto a afirmar, a religião, a espiritualidade, mas se tu tá bem fisicamente, tu tá leve, né? Se tu tá bem emocionalmente, se tu tá bem psiquicamente, tu consegue alinhar os teus pensamentos, trabalhar a tua concentração, logo tu estás harmonizado contigo mesmo. E quando tu tá harmonizado, tu consegue fazer uma conexão espiritual melhor também, dentro da tua crença, seja ela qual for, dentro daquilo que tu pratica, ou pelo simples contato com a natureza, né? Então, veja bem, as danças sagradas, elas não são apenas descontração. Elas vão além, né, dessa inteireza do ser. Então, a importância disso nesses cursos de psicologia transpessoal também passa por isso, né? E passa por essa cura de todos esses exemplos que a gente falou, de pessoas que trazem coisas muito concretas. Quando a gente dança, a gente já sabe que isso acontece com a gente, né? Isso se você já está harmonizado, feliz, ou se você já é uma pessoa que se trabalha, que está consciente, que participa de outras coisas, você vem para a dança e você vivencia isso, né? Mas quando as pessoas nos trazem isso, assim, de diminuir as dores de fibromialgia, né? Fibromialgia. Uma outra coisa que eu lembrei agora, Karina, também, é que uma vez eu tive um aluno que dizia assim, eu acho lindo, eu sempre fico de fora, mas eu não entro porque eu tenho labirintite. E aí eu falei assim, e te experimenta que eu vou te ensinar uma técnica que quando o grupo girar em alguma coreografia, ou tu vai marcar 4 tempos no lugar, ou tu vai caminhar, né, 4 tempos. Então, no tempo que a gente está fazendo o giro, tu vai estar fazendo um outro movimento que não precisa girar. Ele começou assim, já se sentiu bem, né? E depois de 5 meses, ele pedia as danças de giro, né? E ele dizia assim, gente, eu nunca imaginei que o que fosse me curar justamente seria o giro, né? Enfrentaram então, o medo. veja... Exatamente assim, né? Então, veja bem a importância desse trabalho, a importância para a percepção de si mesmo, né? Para esse alinhamento, essa harmonização, porque daí também, assim, é saúde, é conhecimento cultural, né? É conhecimento terapêutico, é uma junção de coisas, é muito amplo. Se a gente fosse falar, né, Karina? É muito amplo. Então, até a gente chegar na roda de dança, também tem uma coisa que vem antes, que antecede, que houve uma canção, houve uma música. E a gente sabe o quanto a música reverbera nas nossas células, essa vibração, né? Então a cura já começa por aí. Aí essa canção, essa música, ela tocou o coração de alguém em algum lugar. E ela inspirou. E aí alguém criou uma coreografia com toda a simbologia para trabalhar determinada energia, ou até mesmo o alinhamento de todos os chakras, né? Enfim. Então, assim, essa pessoa, ela ficou lá se dedicando, colocando a energia dela nisso, até chegar na roda. Então, veja quanta coisa, né? Quanta energia movida, quanta inspiração, e isso é divino. Então, quando chega uma coreografia que a gente vai dançar, que a gente vai experimentar, não é apenas uma coreografia. Ela já vem aí nutrida de muita sagacidade, de muita conexão, de muita inspiração e de muita bênção também, né? Então, assim, é algo muito fantástico. Cris, fala um pouquinho pra gente também, que o tempo tá passando. Nem sei que horas são, mas já passou bastante. Sobre o teu trabalho de cura, as danças de cura do Aguaí. Ah, certo. Então, a gente tem várias possibilidades com as danças circulares, né? Que são os grupos regulares, que a gente dança semanalmente, todos os tipos de dança. A gente tem os eventos, né? Os workshops, as oficinas, as formações, né? E aí, com o tempo, fazendo várias formações e dançando nas rodas, eu fiz eventos para mulheres, que é o Dançando com as Deusas. Eu fiz o Dançando a Unidade, que era danças de pares, né? Somente danças de pares. E aí, eu comecei a olhar para a importância de a gente se conectar cada vez mais com a simplicidade e com a natureza,
como um instrumento de autoconhecimento e autocura, né? Então, assim, a partir da minha necessidade, das minhas experiências. E aqui, próximo a Criciúma, a 30 quilômetros, tem o município de Treviso, que tem uma reserva ecológica, né? Que chama Reserva do Aguaí. Um lugar lindo, Pousada Santo Antônio, né? Eu comecei a fazer os trabalhos lá. E aí eu desenvolvi uma imersão, que é com danças circulares, né? Com outras vivências junto à natureza. A gente faz vivências na trilha, a gente toca um tambor xamânico, né? Trabalhos de cura na fogueira, mas praticamente as danças são voltadas para essa conexão, né? De uma forma muito simples, a gente se conecta com a natureza, que lá é assim, é um espetáculo, né? Tu já fez, né, Karina? Tu já participou dessa vivência? E basicamente é isso, assim, é tudo muito simples, é conexão profunda com a natureza, né? É baseado também nos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, né? E as danças, elas são também algumas das tradições indígenas, outras são danças de cura, né? Também sem pré-requisito. Todos os anos a gente tem pessoas de todas as idades, de vários estados, né, do Brasil todo, assim, no que tu veio, tínhamos as meninas de Mato Grosso. Mato Grosso, é verdade. Né, vem o pessoal de São Paulo. Então, assim, também é uma forma de a gente aprofundar um pouquinho mais, né, mais além das rodas regulares dos grupos com os alunos, de a gente fazer essas imersões, assim também como tem pessoas que trabalham com imersões de danças meditativas, né? Tem gente que faz trabalho com florais, né? As danças dos florais. Então, assim, o universo é amplo, né? Cris, é uma ferramenta maravilhosa. Eu, quando vou dar aula na antiga Unipasul, que hoje é Taua, o meu seminário é sobre vivenciando o transpessoal através da beleza, arte e criatividade. Mas eu danço muito, porque dança é criatividade, dança é arte. Os alunos adoram dançar. Eu acho que não tem quem não se emociona no seminário específico de dança circular, é um dos que os alunos mais gostam, porque é um seminário leve, e é isso, a gente entra de um jeito e sai de outro. Né? Após completamente. passar a semana inteira dançando, não tem quem saia de lá da mesma forma como chegou. Então é uma ferramenta. Sim, né? E nessa imersão, a dança do caminho de cura do Aguaí, né? Ela fala um pouquinho também, nos convida a isso, assim, qual é a tua dança nesse caminho de cura? Que caminho de cura é esse, né? É o teu próprio caminho, é tu que vai te curando. Claro que tem pessoas, vivências, lugares, né, de cura, de poder, mas assim, como é que tá a tua dança nesse caminho? O quanto que tu tá te ligando à simplicidade? O quanto que tu tá percebendo o silêncio, a natureza, o pássaro, o barulho da água? Quanto tempo faz que tu não coloca os pés na terra? E a gente trabalha muito com essa questão, assim, de que a gente sente a terra, mas a terra nos sente também. Como que tu faz essa entrega nesse teu caminho de cura, né? E aí é isso, são tantas oportunidades e a gente sempre tem pessoas que... Nós estamos, sei lá, 6 anos fazendo esse trabalho, e eu digo nós estamos porque tem uma equipe de apoio sempre junto, né? Maravilhosa, né? E as pessoas voltam, então tem gente que já está no 3º ano, tem gente que está desde a primeira edição, todo ano volta. O ano passado a gente teve que fazer uma edição que era sempre em março, né? Na lua cheia de março. A gente fez uma em setembro. Esse ano a gente teve um pouquinho antes de começar essa história da pandemia, né? A gente teve um grupo. Então, às vezes não tem vaga para todo mundo. Então a gente estava fazendo já 2 vezes por ano, né? Porque é isso, é a dança e a conexão com a natureza e principalmente a conexão com quem tu és e a forma como te conecta com a vida, né? Sim. E como é que está tudo isso agora, que a gente não pode mais se tocar, que a gente não pode mais abraçar, que a gente não pode mais estar junto na mesma sala? Como é que está o movimento das danças nesse momento de pandemia?
Então, assim, é um desafio, né? Porque os grupos não estão acontecendo presencialmente, mas, por outro lado, a gente diz que a gente dança pelas janelinhas, né? Das plataformas, enfim, das salas de Zoom e por aí vai, né? Então, acontece sim, está acontecendo bastante lives, esses grupos, né, estão vivenciando, tem focalizadores. Então, as pessoas montam o seu centro de roda em casa, o facilitador na casa dele também monta um centro de roda para ter uma referência, que é a nossa referência do círculo, né? E aí, como nós duas estamos fazendo agora, assim, a gente vai conversando, aí se afasta um pouquinho, né, para poder, para os alunos ou para quem quiser dançar, ver, vai passando as coreografias, depois coloca a música, e daí é assim, cada um dança na sua casa. E a princípio, eu te confesso que até eu mesmo pensei, isso não vai funcionar, quanta frieza, isso não é para mim, eu não gosto dessa coisa online e tal. E é claro que a gente está aguardando ansiosamente esse momento sagrado chegar, de estarmos todos novamente em roda. É óbvio, né? Mas funciona sim, porque de toda forma, esse momento está sendo difícil para todo mundo. E tem pessoas, inclusive, que moram sozinhas. E tem pessoas que são do grupo de risco e que não podem sair de casa. E esse é o momento de estar com as pessoas, mesmo que virtualmente, digamos assim, né? Mas de estar com as pessoas, de dançar. Então tem gente que participa, tem lives semanais, né? Tem esses encontros semanais, e tem gente que continua participando como se fosse presencial. E fala isso, assim, essa é a oportunidade que eu tenho de relaxar nesse momento, de me desconectar um pouco dessa coisa mundial, né, do medo, de tantas notícias de mortes, enfim, tudo isso que está assombrando esse momento, né? E é uma forma de a gente também olhar para as pessoas, né? Então, claro que eu queria estar agora conversando contigo pessoalmente, te abraçando, dançando contigo, mas te olhar assim tão de pertinho também nos aproxima neste momento. Então, tem muitas janelinhas acontecendo, tem partilhas não só de dança, mas de outras iniciativas fantásticas, inclusive relacionadas a pandemias, né? Campanhas para ajudar quem está necessitando nesse momento. Então, assim, coisas maravilhosas que esse momento também está proporcionando, né? Então, tá assim pelo mundo todo. Estamos todos tendo que exercitar a nossa criatividade, né? Porque a gente não pode parar. De alguma forma, a gente tem que manter as nossas atividades, e a gente sabe o quanto é importante a gente manter também o corpo em movimento, né, Cris? Porque o trauma, ele se acumula também no corpo, e quanto mais parado a gente fica, mais a gente fica suscetível a esse ciclo do medo, a essa paralisação. Né? Então, a gente precisa, nem que seja dançar sozinho em casa, que não seja em roda, mas é importante que a gente se mantenha em movimento, né? Eu sempre falo para as pessoas também que mesmo que tu não saiba uma coreografia, mas que tu gostou de uma canção que tu aprendeu nas rodas de dança, né? Pode pedir, eu envio, que a pessoa dance o seu movimento, mas que ela dance, que ela se conecte com isso que tocou ela em algum momento, seja na roda ou fora da roda, né? Porque ajuda a extravasar essa emoção, ou ajuda pelo menos a gente perceber o que de fato a gente está sentindo. Porque às vezes a gente também se embola nesse sentimento do coletivo, nos noticiários, né? No contato com familiares, com pessoas muito próximas, ou que estão passando, enfrentando, por exemplo, o Covid, ou estão suscetíveis, enfim. E aí a música e a dança, elas permitem com que a gente retorne a essa presença, de saber pelo menos o que de fato eu estou sentindo, não o coletivo, né? E aí eu posso de novo me centrar, eu posso de novo me harmonizar e me fortalecer, inclusive, né? Então essa é a importância de a gente estar no movimento, como tu falou, seja fazendo yoga em casa, seja fazendo uma atividade física, seja andando em volta da casa, né? Seja cuidando do jardim, enfim, mas
parar e ficar só no mental vai enrijecer novamente o teu corpo. Sim. Né? E quanto mais tu enrijece o corpo, mais tu enrijece a emoção e a percepção. Sim. Eu até anotei uma frase que eu achei tão bonita, dita por uma psiquiatra, psicoterapeuta, falando sobre o movimento, né? Ela diz, ao balançar o corpo, é como se estivéssemos dizendo a ele que as coisas mudam. Lindo! É lindo, né? Eu até me emociono, Lindo. assim, porque a gente não pode se paralisar. Realmente, a gente precisa se manter em movimento e acreditando, né, Cris, que em breve poderemos voltar a estar juntos. Eu acho que não tem quem não esteja sentindo essa necessidade. Eu hoje recebi um vídeo de uma das pessoas que participa da jornada. Eu não sei de qual país é, eles falavam espanhol no vídeo, mas um professor teve a ideia de se fantasiar de entregador de pizza e ele foi na casa dos seus alunos, crianças, e aí ele chegava, entregava uma pizza e ele abria a tampa da pizza e ali estava a foto dele, professor. E aí as crianças, quando se davam conta que era o professor, elas iam para abraçar ele numa alegria e aí paravam, porque não podia abraçar. Eu cheguei a Olha chorar. que forte. Eu terminei esse vídeo chorando, porque eu disse, meu Deus, a criança ela é tão natural, ela é tão instintiva. E ver várias crianças indo assim e querendo abraçar o professor. E ele ria e dizia, eu amo muito vocês, eu tô com muita saudade, mas não podia abraçar. Né? Então, essa necessidade, né? Somos humanos, a gente precisa disso. Uhum. A gente precisa desse contato. Sim, da mesma forma quando tu citou o exemplo, né, de algumas pessoas que dançam contigo e que moravam sozinhas e que vivenciam na roda esse afeto, esse ser olhado, esse ser tocado, né? Eu penso que passando tudo isso, as pessoas vão conseguir perceber com mais propriedade a importância do toque, do olhar, do abraço, né, da carícia. Eu acho que a gente vai ficar mais juntinho do que a gente está agora, né? Porque agora a gente passou já por várias fases, né? De estar junto, de estar separado, de ter vontade de estar junto, de ter vontade de ficar muito quietinho, né? São alternâncias muito profundas, né? Porque não é uma cidade, não é um lugar, é o mundo todo, né? Que está vivendo isso. E eu sinto, assim como eu estava citando, né, que tu falou das pessoas que eram sozinhas, as pessoas que diziam assim na roda que antes de começar a dançar, que não sentiam muito também o calor das mãos e que começaram a perceber quão diferente é quando alguém te cumprimenta de uma forma muito leve, muito indireta, né? Da agonia que dá nisso, assim, como é bom tu pegar na mão da pessoa, como é bom tu abraçar, como é bom tu olhar, né? E eu acho que esse momento ele vai ensinar pelo menos a gente se abraçar com mais verdade, com mais inteireza de corpo inteiro, corpo, mente, alma, coração, né? Sim. Porque faz muita falta. Eu sinto muita falta de abraçar, né, Karina? Eu sinto muita falta de abraçar, de beijar, meu Deus. Saudade das pessoas, saudade de chegar pertinho. Muita gente escrevendo aqui que está com saudade de dançar contigo, a Cida diz que muita saudade de dançar, em especial sendo, né, focalizada por ti. A Salete também, Cizinando. Ai, beijão. Está com saudades. Beijo dessa gente linda. Tem outros que passaram por aqui, mas que como eu não conheço, eu não memorizei os nomes, mas muitas pessoas aqui falando que estão com saudade das rodas. Eu participei pela primeira vez no ano passado do baile branco contigo, Cris, no final do ano aí no Oikos em Criciúma, e foi uma experiência fantástica também, né? A gente poder aproveitar esse momento das danças para celebrar o ano que passou, agradecer, né?
como tu falaste antes, as danças são usadas para muitas, eram usadas, sempre foram usadas para muitas ocasiões, né? Por todos os povos. Então, a dança circular, ela é o resgate disso, né, Cris? Dessa tradição que está com o homem desde que o homem começou a dançar, né? A dança para chamar chuva, a dança para casamento, para nascimento, para colheita, né? Em algumas tradições, em algumas culturas, inclusive para celebrar os funerais, né? Esses ritos de passagem, que é um pouco diferente da nossa cultura, mas sim tem algumas que dançam, né? E sim, tu falou do Baile Noite Branca, que é um encerramento que a gente faz que basicamente está virando já, tem esse tempo também, desde que eu comecei, né? Há mais de 10 anos, ele virou regional, porque vem gente de Florianópolis a Paços de Torres, né? Todo ano, assim, a roda fica mais linda, porque a gente também tem esses momentos que não é só individual e não é só para a roda, para aquele grupo, mas a gente emana também muito para todo mundo, né? Então, esse baile Noite Branca de final de ano, que a gente vem agradecendo o ano que passou, entrega as intenções para o ano seguinte, mas a gente emana muita paz para todo mundo, para todas as famílias, né? Para o planeta todo, assim, para toda a humanidade, né? E a gente sempre pede muito isso também, mais consciência, mais cura, né? Mais tolerância entre as pessoas, né? E a gente vai exercitando o amor e se abrindo, assim, a dança vai nesse movimento, né? De dentro para fora, se expandindo para todos os caminhos e para todos os seres, né? Para todas as pessoas. Cris, nós estamos a uns 4 minutos mais ou menos de encerrar. Então, o que tu quer deixar como mensagem aí para o povo? Eu quero deixar de mensagem para o povo que dance muito, que dance a vida, que dance quem você é de verdade, né? Dance o seu movimento, dance da forma que você der conta naquele momento. Celebre muito a sua vida através da dança, né? Dessa dança também que é uma dança interna, desse movimento que acontece o tempo todo. E às vezes é calmo, às vezes é mais agitado, às vezes é sereno, às vezes é desafiador, né? Mas dance a vida. É isso aí. Quem dança, seus males espanta. Não é quem canta, mas quem dança também, né? Canta mas e dança, eu digo espanta 2 vezes, pronto. Eu digo um pouquinho diferente. Eu digo que quem dança, seus males enfrenta. Uhum. Sim, é verdade. A gente, quando enfrenta esse medo, né, de dançar, dizem que é um dos maiores medos, né, do ser humano, é estar dançando e sendo avaliado, né? Ele julga que está sendo avaliado pelo outro, então precisa de muita coragem, né, Cris, para dançar. Mas quando a gente enfrenta esse medo, ele se dissipa. Então... Eu que o diga. Eu que diga. E agradecer, né? Um beijão para essa gente toda que eu tô vendo nos domingos aqui, assim, saudade de dançar com todo mundo, né? Um beijo para todas as facilitadoras de toda a região, da nossa região, que estão levando esse movimento. Todo ano a gente também se encontra no Dia Mundial das Danças Circulares, né? Cada ano em uma cidade. E isso também tá ficando muito lindo, né? Essa partilha. Um beijão para todas. E agradecer essa oportunidade de estar contigo, compartilhando, né? Esse que é o meu caminho. Esse que é o meu caminho e é sempre bom, né? Eu digo que é meu caminho espiritual no sentido assim de que a dança ela me trouxe muita cura em todos em todas as dimensões, assim, né? E eu sigo cada vez mais vivenciando e aprimorando esse movimento. Porque também cada tempo eu estou diferente, né? Então eu estou sempre aprendendo com quem está na roda, sempre vivenciando isso, assim, vivenciando essa amorosidade e tudo mais. Então, querida, um abraço grande, obrigada pela oportunidade, muito bom te ver assim pertinho, muita saudade, né? E saudade desse povo todo querido. Quem sabe se teremos o baile branco esse ano, hein, Cris?
Quem sabe ainda dá tempo. Sabe? Nossa, aí vai ter uma. Vai ter que uma ser grande ao ar livre. É. Rezar para não chover, né? Uma noite de verão bem linda e ser, né, ao ar Tem livre. isso também, né, Cris? A dança circular, ela, quem já dançou, por exemplo, na praia, é maravilhoso, né, Cris? Tem tantas Sim. oportunidades, né? Ela envolve de uma forma assim que só quem está na roda que sabe como é bom. Sim. Sim, no final de semana, no final de ano tem a tua roda na praia, né? Que é em Bituba. E aqui também tem em Arroio do Silva, com a Spirit Treinamentos, que, nossa, é uma roda gigante, né? Assim, é 100 pessoas. É gigante mesmo. E é lindo aquilo, e normalmente com a lua cheia também, dançando à beira-mar. Nossa, é maravilhoso, né? E assim, as danças que também acontecem nos parques. Terminando. Beijo. 5 segundos. Beijo, beijo, beijo. Obrigadão. Gratidão. Para ti também, querida. Obrigadão. Foi ótimo te ter aqui.